Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria dar uma opinião que eu já tinha há muito tempo, mas que só agora eu resolvi botar pra fora. Que é eu achar Naruto clássico melhor que o Shippuden. NANI?! Bem, não que eu ache o Shippuden um lixo, longe disso. Eu adoro. É mentira! Mas o clássico tem certos elementos que eu vou citar no vídeo que acaba deixando o anime bem mais redondinho e divertido de acompanhar. Se eu for dar um exemplo, é que Naruto clássico seria um nota 10 e o Shippuden um nota 9,5, entendem? Chega a ser muito bom ainda, mas na questão dos defeitos, o Shippuden peca mais. Mas que porra é essa, hein? E antes de começar, só queria deixar bem claro que essa é apenas minha opinião. Se você tem a sua opinião diferente da minha, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação e bora pro vídeo. Desenvolvimento dos personagens. Os personagens de Naruto sempre foram bastante marcantes, seja em design ou até mesmo em suas histórias, que cativaram o público. O exemplo mais claro que temos é o do próprio Naruto, mas temos vários outros personagens, como o Lee, o Neji, o Gaara e por aí vai. São personagens que aprendemos a nos importarmos, pois o pouco que foi trabalhado nos fez gostar bastante desses personagens. Todos ali tiveram seu momento para brilhar, mas já no Shippuden a maioria foi escanteado, dando principalmente tempo de tela para o Naruto correr atrás do Sasuke. Essa insistência do Naruto em trazer o Sasuke de volta é o que mais a galera reclama até hoje. E ao invés de dar um desenvolvimento maior para os personagens que já estavam estabelecidos, o autor resolveu criar vários outros, que a princípio funcionou, como todos os membros da Akatsuki, apesar de terem alguns ali que não agregaram muito na história. Mas isso acabou deixando de lado os personagens que queríamos ver mais em ação. Um exemplo perfeito é o Rock Lee, que teve seu auge durante a luta contra o Gaara, nos exames Chunin. Ali o personagem ganhou o coração de todos. Eu duvido que tenha algum fã de Naruto que não goste do Lee. Isso não existe! O personagem que mostrou que com trabalho duro você consegue vencer o talento natural. Uma ótima filosofia de vida para o personagem e que deveria ser bem mais explorado. Mas o Kishimoto olhou para essa ideia que ele mesmo criou e descartou feito lixo. Pois dá para contar nos dedos as vezes que ele foi relevante no Shippuden. Um grande desperdício. Outro exemplo é o Neji. Pois deixa eu perguntar, qual foi o maior feito dele depois daquela luta contra o Kidomaru? Nenhum, pois ele teve um breve destaque bem no comecinho, durante o resgate do Gaara, lutando contra um clone dele mesmo. Depois disso foi só ladeira abaixo, só aparecendo lá pro meio da guerra, onde morreu com um pedaço de pau empalado no bucho. Uma morte desnecessária, diga-se de passagem. Enfim, teve vários personagens que mereciam mais destaque, como todos os 11 de Konoha. A Kurenai, o Konohamaru, a Shizune, todos eles sofreram desse mal. E por mais que teve um ou outro ali que brilhou, como o Shikamaru, o restante só serviu para encher linguiça. Mas eu tenho que ser justo, que também tivemos vários personagens que foram bem explorados no Shippuden, como o Jiraiya, o Itachi, Kabuto, o Kakashi. São personagens que estavam no clássico e que no Shippuden concluíram suas jornadas. O problema mesmo é que nem todos tiveram a mesma sorte. Vilões. Se eu perguntar qual o vilão mais lembrado da obra de Naruto, eu acho que todos vão falar Madara Uchiha. Mas isso só agora, pois no clássico quem botava o terror era o Orochimaru, o Homem das Cobras. Que demais! Velho, na moral, o Orochimaru tinha tudo pra ser um dos vilões finais de Naruto, pois durante o clássico ele aprontou tanto que eu achava que ele seria o principal vilão até o final da obra. Mas já no começo do Shippuden fomos apresentados a Akatsuki. Nisso foi surgindo vários outros vilões que o Orochimaru acabou sendo só mais um. Isso pra mim foi um grande erro. Não que os outros não sejam bons vilões, mas se você já tem um vilão pica que bota medo e faz a gente ficar com raiva dele, por que não continuar o desenvolvimento e melhorar suas motivações? Mas ao invés disso, fizeram o personagem ter uma morte, entre aspas, broxante sem nem lutar direito.
pra aí voltar mais lá pra frente como amiguinho dos protagonistas, esquecendo de tudo que ele já fez no passado. O Orochimaru do clássico era um vilão foda, e já no Shippuden eu nem sei o que dizer sobre ele. Sai daqui, seu demônio, morre! Foi escanteado de um jeito que chega a dar pena. Temos o Gaara também, que tacava o Zarai no clássico, matava sem dó. Um personagem bem escrito com motivações que a gente conseguia comprar. O Haku e o Zabuza foram ótimos como primeiros vilões importantes da obra. Tá vendo que os personagens eram tão bem trabalhados que parecia que o Kishimoto não tinha pressa e ia fazendo suas histórias bem mais cadenciada e bem mais redondinha. Eu concordo plenamente com você, entendeu? Bem, mais uma vez eu tenho que admitir que os vilões que foram apresentados no Shippuden também me cativaram, como o Madara, o Pain, o Kabuto, que nesse caso tiveram mais histórias a ser contada. O Obito também foi um vilão que foi bem trabalhado, e eu gosto bastante do personagem. O problema dos vilões do Shippuden é que, você for parar pra pensar, foram apenas marionetes. Pois o Pain Nagato foi manipulado pelo Obito, que foi manipulado pelo Madara. Até aí tudo bem, mas o Madara ser manipulado pelo Zetsu Negro, que é um vilãozinho bem medíocre, que nunca teve um grande destaque em toda a obra. E pra piorar, no fim descobrimos que por trás desse plot todos, temos como antagonista final uma alienígena. Essa gente inventa cada coisa. Sério, essa é uma parada que eu nunca vou entender. Lutas. Já quero deixar bem claro que eu adoro as lutas que ocorreram no Shippuden. Nem todas, é claro, mas a maioria. No entanto, eu tenho que admitir que as lutas do clássico são as que mais mostram, de fato, luta entre ninjas como deveriam ser. Por mais que tenha um poderzinho ali pelo meio, no clássico as lutas eram bem mais engenhadas. Os personagens tinham que bolar estratégias e analisar bem tudo à sua volta. Isso dava um gosto a mais para as batalhas. Um exemplo bom é aquela luta do Sasuke contra o Orochimaru na Floresta da Morte, que vimos ele usar tudo o que ele tinha em seu arsenal, como papel bomba, fios, kunais, isso em conjunto com suas técnicas de ninjutsu, uma combinação perfeita. Claro que no Shippuden tivemos isso também, mas bem mais reduzido, pois do meio pro fim as escalas de poderes estavam quase que no nível de Dragon Ball. Como na luta entre o Naruto e o Sasuke, pois os dois estavam no nível que só queríamos saber quem daria o golpe mais devastador. Às vezes, não precisa ser uma luta que pode destruir um planeta para empolgar quem está assistindo. Um exemplo que eu posso citar aqui é do Lee vs Gaara, que foi uma luta apenas para os personagens passar de fase no exame Chunin, e até hoje todo mundo lembra. Para mim, o auge de Naruto Shippuden foi durante o conflito contra o Pain, ali na Aldeia da Folha. Pois foi ali ainda que o Naruto usou várias estratégias como ninja para derrotar seu adversário. Mas depois disso foi ficando cada vez mais raro isso acontecer. E por fim, fillers. Não é só em Naruto que os fillers são uma maldição. Todo anime shonen, há um tempo atrás, eram recheados de episódios desnecessários. Isso porque todos eram lançados semanalmente. Hoje em dia isso mudou bastante, pois os estúdios aderiram a lançar os animes por temporada. Tipo, tem um arco no mangá que possui 30 capítulos. Nisso, eles adaptam os capítulos sem enrolação, resultando em 12 a 13 episódios. Mas Naruto não teve essa sorte, pois tanto o clássico quanto o Shippuden possuíram trocentos fillers desnecessários. Mas o ponto aqui é que pelo menos em Naruto clássico a gente conseguia acompanhar esses fillers de boa, pois só teve um ou outro ali que ficou deslocado. A maioria encaixava na história que estava sendo contada. Um exemplo bom é que no mangá, quando o Naruto e o Jiraiya retornam para a aldeia trazendo a Tsunade para ser a nova Hokage, a Tsunade cura o Sasuke e de repente ele já começa a querer tretar com o Naruto. Ao contrário do anime, que quando eles retornam, a equipe 7 sai em uma missão e só depois que retornam que começa aquela treta do Naruto e o Sasuke. Depois disso só vai ter fillers depois daquela missão do resgate ao Sasuke. Mas é uma enxurrada de episódios não canônicos, totalizando 91 fillers. Mas pelo menos era bem separadinho ou segmentado. No caso do Shippuden, a maioria dos fillers estão ali só para encher linguiça. Ao total são 221 episódios desnecessários. Porra!
Tudo isso? Quase a metade do anime. E o problema desses fillers são que a maioria não são segmentados, principalmente durante a guerra. Pois de repente estava no meio de uma batalha geral morrendo, o Madara massacrando geral, e de repente volta pro episódio onde o Orochimaru fez um Naruto robô sugador de chakra. Jesus! Eu sei que hoje em dia, se formos assistir, é só pular pros episódios canônicos. Mas na época que era lançado, meu Deus, era uma tortura. Eu preferia 1000 vezes que entrasse em hiato, até se distanciar bastante do mangá. Mas não foi o que aconteceu. Que pena. Bem, mais uma vez aqui eu tenho que ser justo e dizer que tem vários episódios fillers que são muito bons, como aqueles que mostram o passado do Kakashi, e algumas lutas ali durante a guerra que não teve no mangá, mas foi aproveitada no anime. O problema é que como o Naruto Shippuden tem bem mais episódios, o saldo é bem mais negativo, na questão de tudo que eu falei aqui, e principalmente dos fillers. Eu poderia passar mais do meu ponto de vista aqui, porque eu acho que um é melhor do que o outro, mas o vídeo ficaria muito longo. E só lembrando que essa é apenas minha opinião, e você tem todo o direito de discordar aí nos comentários. E a gente só faz esse tipo de vídeo criticando porque somos fãs, e às vezes temos que reconhecer que a obra que amamos não é a prova de falhas. Por último, eu só queria contar com o apoio de vocês, deixando o seu like e compartilhando esse vídeo. Até semana que vem. Tchau!